Sabe, às vezes a gente passa por um jardim e pensa, que bonito, né? Mas e se por trás daquelas flores e daquele verde todo existisse um universo de significados, uma simbologia que, olha, atravessa milênios e culturas? É isso que a gente vai desvendar juntos agora. Então, a pergunta que fica é: o que um jardim representa de verdade? Porque, claro, a gente vê a beleza, a paz, mas tem algo mais ali. Uma linguagem silenciosa, sabe? Um segredo guardado entre as folhas. E a resposta, olha, é de arrepiar. Pensa num jardim como um verdadeiro portal. Um portal que se abre para três lugares diferentes, ao mesmo tempo. Ele é o paraíso aqui na Terra, é o universo inteiro em miniatura e, o que eu acho mais fascinante de tudo, ele é um espelho da nossa própria alma. Bom, para a gente começar a entender essa profundidade toda, tem um ponto de partida que é chave. Um jardim, ele nunca, mas nunca mesmo, é só um pedaço de terra com planta. É um espaço que transborda a intenção, que está carregado de simbolismo. É aqui que a coisa fica interessante. O jardim é um símbolo que funciona em várias camadas, sabe? Ele é a ponte que liga o que é daqui, da terra, com o que é do céu, o físico com o espiritual. É o ponto de encontro de tudo isso. E a ideia mais antiga, a que todo mundo, em todo lugar, parece ter, é a do jardim como um paraíso. Uma espécie de memória de um lugar perfeito, sagrado. Um lugar que a humanidade, desde sempre, tenta recriar. E essa ideia de paraíso, ela ecoa por toda a história, em tudo que é cultura. Pensa só, tá lá no Jardim do Éden da Bíblia, né? Tá nos jardins da Roma Antiga, que era uma tentativa de lembrar uma era de ouro perdida, tá na paz dos claustros dos mosteiros medievais e até nos pátios das casas muçulmanas, que são uma prévia, um gostinho do que seria o Jannat, o paraíso prometido no Islã. E essa citação aqui, nossa, ela pinta um quadro perfeito, né? Repara só como a descrição não é só sobre o que se vê. É uma experiência total para todos os sentidos. Fontes jorrando, rios de leite, de vinho, de mel, é a promessa da recompensa final, a mais alta de todas. Mas calma, que a história não para por aí na ideia de paraíso. A simbologia vai além. Em muitas culturas, o jardim cresce, se expande e vira nada mais nada menos que o modelo do universo inteiro. A lógica é a seguinte: quando alguém cria um jardim, é como se estivesse criando um mundo em pequena escala. É pegar a natureza selvagem, aquela coisa meio caótica, e colocar ali uma ordem, uma estrutura, que no fundo reflete o jeito que aquela cultura enxerga o funcionamento do cosmos. Olha, o jardim persa é o melhor exemplo disso. Ali nada é por acaso. Cada coisinha tem um porquê. Se liga na estrutura. Tem os muros, né? Eles servem para separar a ordem que está ali dentro do caos que está lá fora. Aí vem os 4 canais de água. Eles não estão ali só para molhar as plantas, não. Eles representam os 4 rios do paraíso e dividem o mundo em 4 partes. E bem no meio, no cruzamento de tudo, fica o pavilhão, que é a casa do ser humano, o eixo, o centro do universo. É um mapa do cosmos, literalmente. Esse poeta chinês, He Kang, nossa, ele pegou a ideia no ar. Que prazer passear no jardim, faço nele a volta do infinito. É exatamente isso. Caminhar por um jardim desses é como dar uma volta no infinito, porque o universo inteiro está contido ali, dentro daqueles muros. Ok, então se cada jardim é um mini-universo, o jeito que ele é montado acaba revelando um monte de coisa sobre a cultura que o fez, principalmente sobre como essa cultura se relaciona com a natureza. Agora, olha que contraste incrível. De um lado, a gente tem a visão romana. Tudo retinho, as alamedas, a vegetação toda controlada. É o poder do ser humano sobre a natureza, uma natureza domada. Do outro lado, completamente diferente, a visão asteca. O jardim deles era tipo um museu da natureza. E não tinha só coisa bonita, não. Tinha bicho temível, tinha monstruosidades. Era um resumo completo do universo, com o lado bom e o lado assustador, sem tirar nem pôr. Então, para o romano, o jardim era uma afirmação de poder, sabe? Era a cultura dizendo, eu venci a natureza selvagem. Era a reflexão, o pensamento, controlando o que é espontâneo. A ordem ganhando da desordem. Era o símbolo máximo da consciência da civilização. E agora a gente vai mergulhar ainda mais fundo. A gente chega na camada mais íntima de todas. O jardim como uma paisagem que existe dentro da gente. Um mapa da nossa própria alma. É isso mesmo. Para os grandes místicos de várias religiões, o jardim para de ser um lugar físico lá fora e vira uma grande metáfora. Quando eles falam em passear pelo jardim, o que eles querem dizer é fazer uma jornada para dentro de si. É sobre cultivar as qualidades da alma e, assim, encontrar um caminho até o divino.
Olha só essa ideia de São João da Cruz, um místico cristão. É de uma beleza. Para ele, Deus não é só o jardineiro. Deus é o próprio jardim. E a alma, que ele chama de esposa, encontra nesse jardim a sua casa perfeita, o seu paraíso particular. E no sufismo, que é o lado mais místico do Islã, a lógica é parecida. A beleza que a gente vê no mundo não é para distrair, é um sinal de algo maior. Como diz o Ascite, se alguém quer ter um vislumbre da glória de Deus, basta contemplar uma rosa vermelha. Simples assim. Na cabala judaica, existe o conceito do Pardes, que significa jardim. E esse Pardes é um verdadeiro mapa para o conhecimento superior. As 4 letras da palavra correspondem aos 4 rios do Éden. E olha que interessante, aos 4 níveis de leitura das escrituras sagradas, desde o mais simples até o mais profundo e místico. E para fechar essa ideia, tem essa passagem do Cântico dos Cânticos na Bíblia, que talvez seja a imagem mais forte de todas. És jardim fechado, minha irmã, noiva minha, és jardim fechado, uma fonte lacrada. O jardim aqui é o nosso eu mais íntimo, mais sagrado, um lugar secreto, protegido, que só se revela para o que é verdadeiro. Então, o que a gente viu aqui foi uma verdadeira viagem, né? A gente começou com o jardim sendo um paraíso perdido lá fora, depois ele virou um universo em miniatura, a gente viu como ele pode ser uma declaração de uma cultura inteira, e por fim, a gente chegou no jardim que existe dentro de cada um de nós. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Se a alma é como um jardim, como será que anda florescendo o jardim que temos dentro de nós? Que tipo de flor a gente anda cultivando? E que ervas daninhas talvez esteja na hora de arrancar? Fica aí a pergunta para a gente pensar.